Estenda a sua mão. Pai, obrigada. Obrigada, Jesus, pelo pastor que o Senhor colocou nessa igreja. Obrigada, Jesus, porque Ele nos traz direção, Ele revela aquilo que está no seu coração para nós. Eu oro, Deus, para que hoje seja um tempo, Deus, onde nós seremos impactados com a sua palavra através da boca do pastor Kleber, Pai. Eu oro, Deus, para que os nossos corações possam estar totalmente abertos para receber aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu falei quero fazer sussurrado, sabe o microfone. E aí, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Eu estou já meio sem voz aqui. Pô, estou felizão de ver todos vocês aí. Charles falou que vinha e veio, ó. Salva de palmas pro Charles. Trouxe a família junto. Esse é o cara que me bateu mais que meu pai, italiano. Mas agora tá 191. Não, a gente tá cuidando. Vou ganhar de você também, Cleiton. Em nome de Jesus. O maior daquele jeito não vai dar, né? Eu acho que não vai estar dando. Eu estou indo além do meu limite. Vamos lá. Vocês estão felizes? Sim. Vamos lá. Hoje era pra gente começar a nossa série em Colossenses. Mas eu acordei de manhã e eu não sei se você conhece uma música que chama Esperança. São dois irmãos que tocam ela, chama Usa Raiz. Se você não conhece, ouça. Essa música é muito boa. E eu acordei com essa música na cabeça e falei, pô, cara, e eu tô 15 dias estudando Colossenses para começar essa série hoje. Mas algo ficou saltando no meu coração durante todo o dia, que era uma mensagem sobre esperança. Sabe, a gente tem, se você acompanha as redes sociais, as notícias, essas 2 últimas semanas foram semanas recheadas de boas notícias para a medicina. Eu não sei se você sabe, mas alguém anunciou que teve efetividade no tratamento do câncer de pâncreas em 100% de todos os testes. Uma mulher descobre um peptídeo que ela aplica na coluna cervical de alguém que teve uma lesão na coluna e essas pessoas voltaram a andar. Inclusive, um dos rapazes que foi aplicado nele lá, ele tinha sofrido um acidente de carro, tinha perdido o movimento do pescoço para baixo e agora ele está puxando ferro. Sabe, e tem outras notícias. Teve o primeiro caso de um homem que voltou a enxergar depois de 12 anos, tendo perdido a vista porque alguém conseguiu restaurar isso. E sabe, eu acho que eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui, mas quando eu estava lendo a notícia sobre o câncer, eu lembrei da minha mãe. E eu lembrei da minha mãe falece com um câncer extremamente agressivo. E quando eu li essa notícia, eu falei, pô, não vai dar tempo para ela. Mas tem esperança para tanta gente. Esperança para tanta gente que está lá clamando, Senhor, me salva desse trem aqui. E de repente o Senhor dá uma ideia brilhante para alguém, mostra uma coisa que estava lá e ninguém nunca tinha visto, e a esperança nasce, e a esperança ressurge, e a esperança volta a fazer parte da cabeça de alguém que estava só esperando a morte. Sabe, e eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, em Lucas capítulo 7, Evangelho de Lucas. Se você não sabe, esse evangelho é um evangelho em forma de carta e ele é direcionado a Teófilo. Há controvérsia sobre quem Teófilo era. Algumas pessoas acreditam que Teófilo era um cidadão grego de alguma das cidades que posteriormente se tornou uma cidade das igrejas, mas alguns teólogos defendem a ideia que Teófilo era um povo, ou uma igreja específica, não uma pessoa. Mas enfim, independente disso, Lucas está direcionando essa carta, ou escrevendo a respeito do Cristo,
para mostrar para as pessoas quem aquele Cristo era. E Lucas era médico, então Lucas fala muito sobre esperança, sobre cura, sobre sinais e maravilhas. Lucas, que é esse médico, ele está literalmente usando a perspectiva de ciência que ele tem para a época e os níveis de acesso e de cura que já existiam, e dizendo assim: olha, esse negócio de lepra aqui, a gente não tem cura no nosso tempo, mas quando Jesus chega, a lepra vai embora. E Lucas está falando sobre esperança para Teófilo. Sabe, quando um paralítico surge, Lucas faz questão de relatar, porque ele está dizendo assim: olha só, a gente não tem cura para paralítico aqui, mas quando Jesus chega, o paralítico volta a andar. Só que, cara, esse texto de Lucas capítulo 7, a partir do versículo 18, ele soa um pouquinho estranho. Deixa eu ler com você e você vai entender o que eu estou tentando dizer. Os discípulos de João, e aqui está falando sobre o João Batista, que é aquele a quem Jesus se revela enquanto ele batizava. O Senhor destaca Jesus, e João, ele aponta para Jesus e diz assim: ó, é ele. Sabe esse cara aí? É ele sobre quem eu estou falando esse tempo todo. Mas presta atenção nisso aqui, ó. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Que coisas? A cura do servo do centurião. Eles contaram a respeito de Jesus curando o filho de uma viúva. E eles contaram a respeito dos milagres de Jesus que eles estavam vendo. João chamou 2 deles e enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Quando chegaram a Jesus, aqueles homens disseram: João nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou a gente espera outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos cegos. Então Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. E aí você pode falar assim: nada de estranho nisso tudo. Mas deixa eu te situar mais ou menos quem é esse cara João Batista. João Batista literalmente era o próximo na sucessão do sumo sacerdócio de Israel. João Batista deveria servir em um templo que ficava do lado do palácio, e ele teria todas as regalias de um sumo sacerdote. Eu não sei se você sabe, mas o sumo sacerdote tinha acesso a boa parte, ou uma parte do sacrifício que era oferecido no templo. Então, se 300 pessoas viessem sacrificar no templo, ia sobrar uma picanha para o sumo sacerdote lá. O sumo sacerdote comia o melhor, ele bebia o melhor, ele falava com reis, ele tinha influência política. Esse sumo sacerdote era o cara que, se ele estivesse passando na rua e você estivesse com o seu filho mais novo, você ia dar um pedala no teu filho, ia falar: olha para aquele cara ali, ó, ele é espiritual, ele é o sumo sacerdote. Era o cara que entrava na presença de Deus, no Santo dos Santos, e ele falava a respeito das necessidades do povo para Deus. Mas eu não sei se você está ligado, essa época é uma época pós-silêncio profético de 400 anos, que é esse silêncio que acontece entre Malaquias e Mateus, ou melhor, entre Malaquias e Marcos. 400 anos em que o Senhor está falando através de pedras de um colete sacerdotal, e essas pedras tremiam, é para a gente fazer, tremia de um lado, não é para fazer, tremia do outro. Mas esse sumo sacerdote, ele tinha o direito legal de entrar na presença do Senhor. Só que ele não só falava dos homens para o Senhor, ele falava coisas que vinham do alto para os homens. Coisas do tipo: eu ofereci o sacrifício e o Senhor aceitou. Era o sumo sacerdote que comunicava ao povo e dizia: olha só, o Senhor não aceitou o nosso sacrifício dessa vez. O lugar santo era um lugar tão puro que eu não sei se você sabe que quando o Senhor promete ao pai de João Batista que ele seria pai, ele dá risada, ele sai mudo de lá.
Eu não sei se você sabe também, mas o sumo sacerdote entrava com uma cordinha amarrada na cintura, porque, segundo a tradição, se ele suasse uma gota de suor lá dentro, ele morreria, porque aquele era um lugar puro. Se ele estivesse nessa nhaca que eu estou aqui então, era inferno de tobogã. Mas esse João Batista, que era o próximo sucessor desse status todo, cara, esse cara, de repente, ele dá uns 5 minutos nele. Ele decide ir para o deserto. Ele se veste de pele de camelo e ele começa a comer gafanhoto e mel silvestre. O cara vai para uma vida totalmente underground, maluca, e esse cara tá peitando todo mundo. Inclusive ele tá preso porque ele tinha peitado a mulher do rei que se deitava com um parente, e era uma bagunça desgraçada aquele lugar. E de repente João Batista começa a confrontar, e ele tá chamando os caras que eram os suprassumos da religião de raça de víboras. Ele está falando para os fariseus, e eu não sei se você sabe, mas deixa eu te situar. O grupo dos fariseus, saduceus e essênios, eles surgem nessa época de 400 anos de silêncio profético. E esses grupos eram os grupos responsáveis por zelar pela lei, a ponto de, se o Messias viesse, eles pudessem reconhecer o Messias. Só que esses caras, eles também eram um exemplo para toda a sociedade. Tanto é que quando Jesus aparece curando no sábado, os caras estão questionando Jesus e dizendo: ei, cara, não é lícito curar no sábado. A gente observou a lei de Moisés. Jesus está declarando para esses caras que ele é o Messias, o Salvador, o Cristo esperado. Mas esses caras estão olhando e falando assim: não, não pode ser você. Só que João Batista está peitando esses caras. João Batista está dizendo assim: ó, vocês são um bando de cobra. Vocês são traidores do Evangelho. Vocês são traidores do Cristo. Sabe, eu estou esperando alguém que vem e eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Eu não sou digno de carregar os sapatos dele. Esse João Batista que tem uma vida radical, umas escolhas radicais, um discurso radical. Aquele que abriu mão do status, de tudo que você desejaria hoje. Imagina você chamado para ser pastor. E aí o cara não te chama para ser pastor aqui da família. Ele te chama para ser pastor de uma mega church. E nessa mega church você vai ter 10 milhões de seguidores. E desses 10 milhões de seguidores, 100 mil todo dia vai repostar o que você fala, e vai repetir o que você fala, e vai idolatrar o que você fala. E João Batista está falando: não quero nada disso aí não. Eu nem sei se você teria coragem de rejeitar um ministério desse. Afinal de contas, você ia andar com um baita carro, ter um baita salário, e um monte dizendo: olha, meu pastor. E esse cara que vive essa vida tão radical, de repente se encontra preso, prestes a morrer. E ele, que havia olhado para Jesus, e depois de aproximadamente 3 anos no deserto, ele olha para Jesus e fala assim: ei, sabe esse cara aqui, ó, que eu estou anunciando há 3 anos, o Messias que viria, o desejado do Senhor, aquele que Moisés tinha prometido? É esse cara aqui, ó. De repente Jesus desce e começa a discussão dos dois: você me batiza, eu não deveria te batizar, porque é você que tinha que me batizar. E os dois estão ali. Jesus fala assim: irmão, me batiza logo, para de discutir. Ele vai lá, dá um mergulho em Jesus, levanta Jesus, sai uma pomba e Espírito Santo, e todo mundo viu aquilo, e João tá vendo o sinal, e ele tá, ele, cara. Mas quando a prisão chega, João chama 2 discípulos dele e fala assim: ó, vai lá perguntar se ele é o Cristo ou se a gente espera outro. E aí você pode me perguntar assim: tá, mas não faz sentido nenhum essa pergunta de João, porque ele viu a manifestação do Espírito. Ele viu o Cristo chegando. Ele esperava aquele Cristo, ele abriu mão da vida dele, ele estava vivendo uma vida radical e ele é brabo. Mas quando o dia mal chegou,
Quando as circunstâncias não eram favoráveis, sabe? Porque, vamos falar a verdade, denunciar a hipocrisia de quem é hipócrita, por mais que seja underground, é legal, irmão. Sabe por quê? Porque de uma certa forma, isso digo eu e não o Senhor, quando você é profissional em denunciar os pecados dos outros, você vira os holofotes para os outros, e você tira de você mesmo. Sabe por que a igreja brasileira tem tantos escândalos? Porque é um monte de gente apontando para alguns escândalos para tentar esconder os seus próprios. E eu não estou dizendo que João Batista estava em pecado, ok? Mas quando as situações apertam, quando a circunstância não é favorável, vão me passar o cerol, vão me degolar. E eu creio que no coração de João Batista havia uma esperança, como havia no coração de Pedro, por exemplo. Como havia no coração de Judas. Pô, ele é o Messias, vamos pegar a espada e vamos para dentro dos caras. Que ele vai estabelecer o reino dele, e Roma vai cair, o maior império do mundo vai ser Israel agora. E as nações vão se dobrar a nós. E sabe, todas as vezes, né, ou na maioria das vezes que você ouve a palavra esperança no Novo Testamento, a palavra para esperança não tem essa conotação que a gente tem aqui no Brasil. Porque a esperança para nós é um negócio do tipo assim, talvez aconteça, talvez se realize, talvez eu consiga aquele emprego dos sonhos. Mas quando o Senhor está falando sobre esperança, quando o apóstolo Paulo fala sobre esperança, ou quando qualquer autor do Novo Testamento está falando sobre esperança, ele está falando sobre convicção e alegria de já ter conquistado antes de chegar lá. Mas sabe, a gente corre o risco de não desfrutar dessa alegria e dessa esperança. Primeiro porque a gente ainda não entendeu a esperança, e segundo porque a gente espera que as circunstâncias sejam sempre favoráveis. E quando as circunstâncias não são favoráveis, a gente olha para o Cristo e fala assim, pô, você me ama mesmo, velho? Porque eu não sei se você sabe, aí eu abro um parênteses aí. As nossas orações para Jesus são geralmente assim, eu não sei se você sabe, mas eu abandonei tudo por você. Eu não sei se você sabe, mas eu fumava antes e eu não fumo mais. Eu bebia antes e eu não bebo mais. Eu me prostituía antes e não me prostituo mais. Ah, Jesus, ó, deixa eu só te falar um negócio. Deixa eu te lembrar, caso você tenha esquecido, que antes eu, sei lá, ia pra balada, hoje eu vou pro culto. Antes eu, sei lá, eu queria ser rico e hoje eu fiz um voto de pobreza em nome do Senhor, aleluia, como eu sou crente. Primeiro, Jesus não te pediu para fazer voto de pobreza, irmão. Mas a coisa mais importante disso aqui é, as circunstâncias não mudam quem o Cristo é. E se a sua esperança está fundamentada nas circunstâncias da sua vida, eu tenho que te dar uma notícia, você vai se lascar. Porque as circunstâncias nem sempre são favoráveis. Sabe, ontem a gente estava lá na casa do Fê, e a gente estava, cara, orando lá, e crente, comendo churrasco. E aí de repente a gente foi trocar a correia do meu carro lá, uma correia dentada que estava zoada, e era um trampo de 20 minutos, irmão. De repente o Fê está folgando um parafuso, o parafuso quebra no meio. E aí ele falou para mim assim, pastor, eu acho que você não tinha que ir embora com esse carro hoje. Daí eu falei, amém. Daí ele falou, mas eu vou te levar. Eu falei, amém, glória a Deus. O Uber ia ficar meio caro. Mas sabe, se a bondade de Deus para mim tivesse atrelado àquela situação, eu ia entrar no carro perguntando assim, Senhor, por que o Senhor permitiu? Mas quando você tem um pensamento de esperança, tua cabeça vai para outro lugar, irmão. Deus está me poupando de um prejuízo maior. Deus está me poupando, sei lá, de um acidente no meio do caminho. Eu sei lá, irmão. Aí você fala, olha, Clebão, você é mais nobre que João Batista. Não, eu tenho a Bíblia inteira, ele não tinha. Porque a grande realidade, meu irmão, sabe o que? Tem dias que o carro vai quebrar. Tem dias que você vai vender que nem um camelo e o teu chefe vai aumentar a meta.
faltando 2 dias pro final do mês. Tem dia que você vai chegar na tua casa e a tua mulher vai estar atravessada querendo te bater, irmão. Você não fez nada, você só deixou a toalha em cima da cama. Tem dia que teu filho vai bombar na escola e a professora vai te chamar e vai falar assim, viu? Teu filho está se comportando mal, o que está rolando? Tem dias que o dinheiro do aluguel não vai chegar. Saca? Porque a gente glorifica o Senhor quando o dinheiro do aluguel chega. Uau! Chegou no último minuto. Aleluia, Deus é bom. Mas cara, a gente não é bom em procurar a bondade de Deus quando o carro quebra. A gente não é bom em procurar a bondade do Senhor quando o teu chefe te chama na sala dele para te dizer assim, ó, vou te colocar de aviso prévio. Aí você repreende, você fala que é Satanás, capeta, demônio, você arruma nome de entidade, foi o tranca-rua que trancou meus caminhos, Zé Pilinho, sei lá o nome do demônio que você achou aí. Mas daí você acha nome de demônio, você faz campanha de libertação, você ora, jejua. Mas cara, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não estava alheio ao sofrimento de João Batista. E sabe, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não atravessou a parede para ele levar um travesseiro para João Batista deitar. Jesus só chamou os caras e falou assim, cola aí. Deixa eu fazer uns milagres aqui. Daí Jesus dá uns Hadouken lá, cura um monte de gente, e outros ele não cura, mas cego volta a ver, leproso, só doença que não dava para curar. Aí Jesus fala assim, ó, volta lá agora e fala para ele. E cara, se você olhar o texto, Jesus continua a vida dele na moral. Jesus não vai lá na cadeia chorar e falar, ai João, tadinho. Porque no fundo você espera que Jesus olhe para você e fale, coitado de você, irmão. Olha que sofrimento. Olha como eu sou maldoso que eu deixei você passar por isso. Ai, tropeçou, alecrim dourado. Vem cá, irmão, vou curar teu dedo agora. Ô, irmão, para, velho. As circunstâncias não dizem quem o Senhor é. Se a sua fé está abalada por causa das circunstâncias, eu preciso te dizer, às vezes as nossas experiências com Deus não são um sinal de que a esperança vai permanecer com a gente quando o dia mal chegar. Sabe, irmão, vamos ser honestos aqui. Sabe, não vou ser tão honesto assim, calma. Senão eu falo bobagem. Mas assim, ó, a gente aprendeu um evangelho tão místico, tão, que a gente acredita, cara, de verdade, assim, ó, que, porque a palavra de Deus diz que aos seus anjos, Ele dará ordem no nosso respeito. Quando a gente tropeça, o bloqueio celestial foi furado, e um capeta empurra a gente. Talvez, irmão, você só seja meio burro e ande arrastando o pé. E aí quando o dia mal chega, você questiona a bondade do Senhor. Quando o dia mal chega, você olha para Jesus e pergunta assim, mas você não falou que ia dar ordem aos teus anjos ao meu respeito? Você fala até em línguas nessa hora. Mas é possível, meu irmão, que você tenha dedicado toda a sua vida, todas as suas energias, toda a sua finança, os seus filhos, a sua família, sei lá, você dedicou tudo, você consagrou tudo, mas chegou o dia mau. E isso não quer dizer que Jesus não te ama. O dia mau não quer dizer que Jesus te abandonou, que, ai, coitadinho de mim, porque Jesus está me punindo. Não, irmão. O sol nasce sobre justos e injustos. Só que a tempestade também cai sobre justos e injustos. Porque você não concorda comigo que seria meio fácil assim? Ah, eu sou de Jesus, não tenho problema mais. Bicho, quem que era um imbecil que não ia aceitar Jesus, cara? Pô, eu venho pra Jesus, nunca mais tenho problema. Todo mundo tô lascado, sem dinheiro, a mulher trai, o marido trai, os filhos traem. Ah não, Jesus só tem fidelidade, então eu vou ficar aqui? Quem que é burro para ir para o outro lado? Mas sabe, tem uma beleza nisso que talvez a gente não enxergue. É necessário ser esmagado. É necessário ser esmagado, sabe por quê? Porque você precisa aprender a procurar a bondade de Deus quando os dias são maus.
Você precisa aprender a procurar a bondade de Deus naquele dia que, cara, é impossível enxergar. Para João Batista, dentro da prisão, qual era a esperança dele? Talvez João Batista não tinha entendido algo que você talvez já tenha entendido ou deveria ter. Se você tem mais de uma semana de crente, você já deveria ter entendido isso. Que aqui não é o fim. Sabe, quando você entrega a sua vida para Jesus, não é o fim do trajeto, não é o fim da maratona. Sabe, o Lucas sai lá para correr 50 quilômetros, e é real, tá? Ele sai mesmo. E ele vai correr agora uma prova de 110? Entenda uma coisa, quando você começa a caminhar com Jesus, não é o final, é o começo, é a largada, irmão. E aí você pode passar a tua vida inteira falando assim, mas eu não sei qual é o meu propósito. Vou te explicar, para você nunca mais dizer que ninguém te ensinou. Você não tem propósito nenhum. Beleza, acabou a conversa. O propósito é do Senhor, irmão. E o propósito do Senhor é reconectar os filhos dele com ele mesmo, através do sangue de Jesus, convencendo os homens a partir do Espírito e tendo você como participante disso. Tendo você como agente do amor de Deus nessa terra, para que os homens, através de você, porque a palavra diz que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Aí você que é filho, manifesta a glória de Deus, e as pessoas olham para você, e veem o amor de Jesus e falam assim, eu quero. E aí a partir disso, essas pessoas são discipuladas e elas vão se parecendo com Jesus. E a missão delas é trazer outras pessoas para olhar para Jesus e reconectar com Ele, sentar na mesa com Ele. Amém. Esse negócio de propósito individual sai fora, brother. Você não é o, sabe? Como que é a jumenta de Balaão não subiu? Sabe, você quer ser o prego da cruz, irmão. Pô, velho. Ai, pastor, você está dizendo que eu não sou importante? Você é. Mas você precisa parar de frescura, irmão. Sabe? A gente vai virando uns crentes mimados, sabe? Aí eu chego para Jesus fazendo biquinho. Ah, Jesus, minha luz atrasou, filho. Vai fazer um Uber de extra, brother. Faz uma grana aí. Ah, eu não sei dirigir. Pedala, Robin. Pega uma bike, irmão, vai fazer entrega. Vai carpir um lote. Ai, pastor, eu vim duas faculdades, vou carpir lote. É isso aí, brother. Só que para de botar a culpa em Deus, irmão. Porque daí você fica colocando a culpa em Deus porque as circunstâncias estão muito ruins. Então toda vez que a circunstância piorar, você acha que agora a tua vida é do capeta. Esses dias atrás eu estava conversando com um rapaz. E ele falou, pô, pastor, apostatei da fé alguns anos atrás aí. E sei lá, cara. Eu falei, tá, mas deixa eu entender, por que você apostatou da fé? Ele falou assim, porque a minha igreja era muito rígida. Eu falei, sério? Eu falei, mas o que Jesus tem a ver com isso? Ele falou, não é nada. Eu falei, tá, então por que você perdeu a fé nele? Porque a igreja é a casa de Jesus. Eu falei, nossa, irmão, se a minha igreja for a casa de Jesus, cara... Mas vamos lá, a nossa igreja é a casa de Jesus. Mas eu não sei na tua casa, mas a minha tem um bando de gente imperfeita tentando criar um ambiente agradável. Sabe, às vezes você vem para Jesus achando, cara, que os crentes que vão te cercar a partir de agora é tudo gente bem resolvida. Gente, olha pro teu lado aí, de verdade, olha aí pro teu lado. Essa pessoa que você está olhando do teu lado é problemática. Sabe, não, peraí. Você não entendeu. Deixa eu te falar um negócio. Se você vier para Jesus esperando que as pessoas que estão aqui vão ser pessoas com um caráter tão aprovado, que não vão ter defeito nenhum, que não vão ter problema nenhum, irmão, você vai ser o próximo João Batista perguntando a Jesus, é para eu estar nessa igreja mesmo ou essa igreja é do demônio? Porque, cara, na moral, a gente tem problema. Qual é o pai que nunca teve que separar uma briga dos filhos?
Se você tem irmãos. Quando foi que um filho não respondeu a mãe atravessado? Ah, ele não me ama. Não, assim, mãe, calma aí. Só tá num dia ruim. Às vezes a menina tá de TPM, sei lá. Sabe, gente, eu desafio qualquer um de vocês aqui a me dizer que sua casa é perfeita. Às vezes você levanta lá, brother, e sabe o teu filho, depois que a diarista limpou tudo, sabe? Teu filho foi comer aquele pão e parecia que ele pegou o pão e fez assim, ó. E aí você fala, pô, a diarista acabou de vir da tua esposa, dar aquela cutucada na tua perna. No caso, você que não deu. Sabe, esperar ambientes perfeitos, pessoas perfeitas, circunstâncias perfeitas para encontrar a bondade de Deus, irmão, é o maior sinal de que você precisa amadurecer para ontem. É o maior sinal que talvez você tenha vivido experiências profundas com Deus, mas essas experiências profundas para você deveriam ter continuado eternamente acontecendo todos os dias da sua vida. Existe uma vida ordinária com Deus, e essa vida ordinária não está acontecendo milagre todo dia. Essa vida ordinária não tem surpresas do céu todo dia, porque você espera uma cesta de café da manhã celestial todas as manhãs. E o Senhor está te dizendo, você precisa aprender a viver uma vida ordinária, sabendo que a minha promessa de que eu estarei com você é real. Isso é esperança. A esperança de que mesmo que os dias sejam maus, mesmo que os dias sejam, sabe aquele que você está tendo 30 crises de ansiedade no dia. Sabe aquela crise de ansiedade? Que não te deixa respirar direito. Acelera o teu coração e você acha que vai morrer. Não vai morrer não, irmão, calma. Só uma crise de pânico. Mas no dia que a crise de pânico chega, você está perguntando na tua mente. E eu sei porque eu passo por isso. Às vezes quando a crise de pânico chega, eu fico, Jesus, o que eu estou fazendo de errado, irmão? Às vezes quando eu estou assim, Jesus, pô, eu já deveria ter vencido isso. Eu já deveria saber que é só uma crise de pânico. Mas aí, a gente olha para nós e a gente fala assim, pô, mas eu ainda estou sentindo isso que eu não queria sentir. Eu ainda estou vivendo essa limitação que eu não queria viver. E talvez a resposta de Jesus para você seja a resposta que ele deu ao apóstolo Paulo. E aí eu vou parafrasear. Paulo, mantenha a esperança, porque a minha graça te basta. Senhor, mas tem um mensageiro de Satanás aqui, me esbofeteando. Talvez seja as tuas finanças, que você não consegue arrumar nunca. Oh Senhor, eu tento me organizar financeiramente, mas todo mês eu fico devendo cheque especial. E a palavra do Senhor para você é, filho, mantenha a esperança, porque a minha graça te basta. Talvez você esteja num momento em que teu filho está testando a tua paciência, tua filha não te obedece, e você está, Jesus, eu já fiz mais intencionais, e não está dando certo. Sabe qual é a palavra de Jesus para você? Mantenha a esperança, porque a minha graça, ela é tão suficiente que ela vai te fazer andar com esse espinho na carne. Mas a promessa do Senhor é que é leve e momentânea a nossa dor, a nossa tribulação, ela é passageira, porque o eterno peso de glória que ela está produzindo não se compara. Sabe por quê, meu irmão? Um dia na eternidade,
você não vai ter que se preocupar com o cheque especial. Um dia na eternidade você não vai ter que se preocupar com o teu aluguel. Um dia na eternidade você não vai se preocupar em levantar de manhã para bater meta. E aí você fala assim, tá pastor, mas por que tudo isso? Se eu tivesse uma resposta prática, eu te cobraria $1 milhão para te dar essa resposta. Mas eu não sei. Pô, Kleber, você vem para o púlpito, você levanta o problema e você está dizendo que você não tem uma resposta. A melhor resposta que eu tenho para você hoje é: a graça do Senhor te basta. Talvez você está envolvido em um momento da tua vida onde tudo que você enxerga é desesperança. Alguns de vocês disseram para vocês mesmos essa semana: tudo que eu coloco a mão dá errado, cara. Não é possível, brother. Não é possível que de novo eu perdi o emprego. Não é possível que de novo eu não bati a meta. Não é possível que de novo eu discuti com a minha namorada. Não é possível que de novo eu ouvi pornografia. Não é possível que de novo eu acendi um cigarro e fumei quando eu não deveria. Eu discuti com a minha mãe de novo. E eu discuti com meu pai de novo. E o meu filho pisou no carro do amigo, mordeu o amigo, arrancou o cabelo do amigo. E aí? Talvez você precisa olhar para o Cristo, que não em palavras, mas em atitude, estava declarando sim aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer depois: a minha graça é suficiente. A graça do Senhor é suficiente para a tua vida, irmão. E se tua vida está recheada de sentimentos e sensações de desesperança, agora acabou, pastor, não tem esperança mais. E sabe, gente, Deus ama muito alguém que está aqui no nosso meio hoje, porque, cara, eu não ia pregar nada disso, mas o Senhor te trouxe para te dizer: você precisa mergulhar na certeza de que eu vou resolver. Amém. Você precisa mergulhar na certeza que se as circunstâncias não derem certo como você imaginou, o teu fim não é aqui. Tem uma eternidade para a gente viver juntos. Glória a Deus. E lá não vai ter dor, irmão. Lá não vai ter choro. Cara, você imagina você acordar de manhã, abrir a janela e ter a luz de Cristo brilhando no horizonte. Só que deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dar uma notícia. Toda a criação declara a glória do Senhor. A gente só esqueceu de olhar para o céu e agradecer, porque mais um dia você levantou para ir para o emprego que você vive amaldiçoando. E tem um monte de gente falando assim: Jesus, me dá um emprego. E você está literalmente reclamando daquilo que tem pessoas clamando para ter. Você está reclamando da tua família, enquanto tem pessoas dizendo assim: ó, eu adoraria ter uma família. Eu queria que você fechasse os teus olhos.